Vivemos em um tempo marcado por excesso de informação, opiniões conflitantes e decisões cada vez mais complexas. Nunca se falou tanto, mas nunca se ouviu tão pouco a voz da sabedoria. É exatamente nesse cenário que o livro de Provérbios se torna atual, necessário e urgente. Provérbios não é apenas um livro de frases bonitas ou conselhos morais. Ele é um manual divino para a vida cotidiana, onde Deus ensina como viver com equilíbrio, temor, justiça e discernimento. Sua sabedoria não é teórica, é prática, não é distante, é vivida no lar, no trabalho, nos relacionamentos, nas finanças e nas decisões do coração. Que esta série nos leve a uma vida mais sensata, piedosa e frutífera, onde a sabedoria não seja apenas conhecida, mas encarnada no dia a dia, para a glória de Deus. Boa noite, família, graça e paz, amém? Quantos vieram hoje aqui dispostos a ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática? Digam amém. Quantos estão felizes com o Senhor? Digam glória a Deus. Estamos chegando a mais um fim de mês e até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos fortalecido. Por isso nós estamos alegres. Queridos, eu quero louvar a Deus pela sua vida, pelo dia de hoje. Hoje nós estamos encerrando mais uma série de mensagens, uma série cujo tema é uma vida consagrada, uma série que tem todo o sentido para o início do ano. Nós estamos aqui declarando, apresentando as nossas vidas em consagração ao Senhor, apresentando Ele o nosso ano como um ano de consagração, apresentando todas as nossas obras diante de Deus, todas as nossas escolhas, como igreja, como indivíduos, como família. E ao longo com essas 4 semanas, nós temos falado sobre esse tema. Você que perdeu alguma das mensagens, você pode acessar o nosso canal no YouTube. E lá você vai acessar e ser poderosamente abençoado com cada reflexão oportuna, cada reflexão abençoadora, edificante para a sua vida. Tivemos aqui na abertura dessa série a missionária Keila, de uma família missionária que nós temos orado e intercedido todos os dias na oração da madrugada, que tem feito um trabalho de excelência na aldeia Xingu, traduzindo a palavra de Deus para os idiomas originários. E ela falou que uma vida consagrada nos leva ao cumprimento da missão. Falando sobre isso, eu quero louvar a Deus pelos jovens que estiveram ontem conosco, no avanço missionário que nós fizemos lá no bairro de Gramame, em apoio à Igreja Batista Nova Aliança, cujo pastor nós temos também intercedido todos os dias, o pastor Edivânio, a missionária Adriana, que tem feito um trabalho belíssimo, um trabalho árduo ali, difícil naquela comunidade, que precisa sim do nosso apoio, da nossa ação e das nossas intercessões. Quando você estiver na oração da madrugada, se lembre dessa comunidade lá em Gramame, do pastor Edivânio, o trabalho que ele tem desempenhado naquele lugar. Nós temos cumprido a missão do Senhor aqui nessa comunidade. Nós entendemos que missão não acontece só em projetos, 2 vezes por ano, mas nós acreditamos que continuamente nós estamos em missão. Por isso, onde houver necessidade e quando houver oportunidade, precisamos proclamar o Evangelho de Deus. Na segunda mensagem dessa série, o pastor Natan esteve aqui falando de um elemento muito importante para uma vida consagrada. Ele falou da humilhação. E é interessante que algumas pessoas interpretam erroneamente o texto bíblico e dizem que os humilhados serão exaltados. Mas a palavra nos diz que aquele que se humilha, aquele que desce, aquele que reconhece as suas fraquezas, as suas limitações, esse sim é exaltado. Numa vida consagrada nós precisamos nos humilhar diante do nosso Deus, reconhecendo que nós não temos nada, que tudo o que temos e fazemos vem do Senhor. E no último domingo nós tivemos aqui a oportunidade de ouvir o pastor Jefferson, que nos deu uma aula aqui sobre a etimologia da palavra consagração e trouxe as consequências positivas de você consagrar ao Senhor as suas obras, sendo então bem sucedido. Hoje nós vamos encerrar essa série de mensagens deixando bem claro que a consagração ela não é um momento específico no culto.
A consagração não é um momento específico no ano onde nós paramos e decidimos fazer um jejum e uma oração. Antes, a consagração é uma vida inteira colocada no altar diante do Senhor. Inclusive, todos os anos nós temos o costume aqui nessa comunidade de, ao iniciar o ano, iniciarmos da melhor maneira, através de um jejum, através de oração. E nós estamos sim numa campanha de jejum e oração, 31 dias de jejum e oração, meditando no livro de Provérbios. Um livro riquíssimo, traz sabedorias práticas para as nossas vidas, traz princípios do céu para que nós possamos aplicar na nossa vida, fazer a vontade de Deus e ser bem sucedido. Hoje é o dia 25. Se você ainda não começou, não faz parte, ainda dá tempo de você entrar nesse propósito, ainda dá tempo de você começar o seu jejum. E quando for dia 31, que acaba o último capítulo do livro de Provérbios, o nosso propósito, ele não pode parar. Nós precisamos continuar buscando a presença de Deus. Precisamos continuar refletindo e meditando na palavra do Senhor. Precisamos continuar realizando jejum. Precisamos continuar tendo uma vida de oração, atraindo a presença de Deus e, consequentemente, vivendo uma vida consagrada. Nós vamos refletir hoje em cima de uma história que é apresentada ou pontuada no capítulo 25 de Provérbios. Eu peço que você abra a sua Bíblia, no capítulo 25 de Provérbios. Nós vamos ler o verso 1. Você que não trouxe a Bíblia, você pode acompanhar a leitura no telão. Provérbios 25, 1. Aí está o capítulo 1, verso 1, é o 25. Não, capítulo 25. Isso. Diz assim a palavra de Deus. Acompanhe comigo. Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai Santo e querido, nós queremos te louvar, Senhor, pela tua presença aqui neste lugar. Como é maravilhoso, Deus, sentir a tua presença em meus louvores. Oh Deus, como é maravilhoso saber que o Senhor está tão perto de nós. É um Deus que se preocupa com as nossas necessidades. É um Deus que tem diariamente cuidado. Deus, eu quero repreender agora em nome de Jesus tudo aquilo que tenta roubar a palavra do nosso coração, tudo aquilo que tenta trazer distração à nossa mente. Senhor, nos ensina a viver uma vida consagrada. Nós não queremos experimentar, Senhor, um momento de intimidade, um momento de avivamento, um momento de proximidade. Nós queremos ter uma vida constante, perseverante na tua presença. Por isso nós pedimos, Deus, fala conosco, no poderoso nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos conduz nessa noite a um texto aparentemente simples. Ele parece que quase um detalhe editorial, apontando que os homens do rei Ezequias, transcreveram esses versos. Mas esse texto, ele carrega uma profundidade espiritual e um significado histórico muito importante, onde nós podemos extrair lições práticas para a nossa vida, de como nós podemos viver uma vida consagrada. Esse versículo, ele nos abre uma janela para um dos períodos mais marcantes da história espiritual de Judá. Ele revela que antes de qualquer reforma visível, antes da reabertura do templo, antes da restauração do culto e da purificação dos sacerdotes, houve algo silencioso, porém decisivo. Houve a restauração da palavra. Ezequias, o rei mencionado, ele sobe ao trono depois de um dos reinados mais espiritualmente sombrios de Judá. Seu pai, Acais,
havia fechado o templo, profanado os utensílios sagrados, introduzido idolatria e ensinado o povo, inclusive a sua própria família, a viver sem uma referência espiritual. A nação estava doente. E a raiz dessa enfermidade, ela não era política, ela não era econômica. A raiz dessa enfermidade, ela era espiritual. É nesse cenário que Ezequias ele entende algo fundamental. Uma nação não se perde primeiro no comportamento, mas na memória espiritual. É por isso que quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vamos encontrar vários episódios, onde depois de grandes atos milagrosos de Deus, onde depois de grandes livramentos que o Senhor provê ao povo, os homens eles constroem altares, eles constroem memoriais, para que o povo ao passar por aqueles altares possa se lembrar da ação de Deus na vida dos seus, para que o povo possa se lembrar da bondade e do cuidado do Senhor. Nós não podemos nos esquecer de quem o Senhor é e do que Ele tem feito nas nossas vidas. Infelizmente, antes do rei Ezequias assumir o trono, o povo havia se esquecido do Senhor e havia entrado num estágio, num período contrário a uma vida consagrada, um estágio, um período de decadência espiritual. Quando a palavra é esquecida, o coração ele perde a direção e o pecado encontra um terreno fértil para as nossas almas. Por isso os homens de Ezequias, eles não começaram organizando grandes festas religiosas. Eles não reformaram estruturas externas. Eles começaram resgatando aquilo que havia se perdido. Eles trouxeram à luz os provérbios de Salomão. Eles restauraram o ensino. Eles devolveram a palavra ao lugar de centralidade. Isso soa diretamente com o lamento do próprio Deus, expresso em Oséias 4:6, onde diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Perceba que não é a falta do culto, não é a falta do sacrifício, mas é a falta da palavra viva, conhecida e praticada todos os dias. Nós precisamos compreender que para vivermos uma vida consagrada, nós precisamos restaurar a centralidade da palavra nas nossas vidas. Não podemos ser guiados por opiniões. Nós não podemos ser guiados por circunstâncias. Nós precisamos ser guiados pela palavra de Deus. Ao restaurar os provérbios, Ezequias estava fazendo uma declaração pública e ao mesmo tempo espiritual. Ele estava dizendo: eu não governarei pela cultura, eu não governarei pelo achismo, nem pela tradição morta. Eu governarei pela revelação da palavra de Deus. Tudo o que nós precisamos para viver, tudo o que nós precisamos para caminhar o caminho da salvação, para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, foi revelado na sua palavra. A Bíblia, ela é suficiente para nós, para nos conduzir ao centro da vontade de Deus. Ela pode não ter todas as respostas do mundo, porque essa não é a proposta dela, mas ela traz princípios que podem ser aplicados em cada área da nossa vida. Ela não nos deixa sem as respostas essenciais para a nossa vida. Nela Deus revela a sua vontade e nos ensina como ter uma vida consagrada, e nos ensina como nós podemos honrá-lo, agradá-lo. O próprio texto continua no verso 2 do capítulo 25 de Provérbios, dizendo que a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Ezequias se mostrou um homem sábio ao buscar entender a vontade de Deus, ao tentar esquadrinhar os mandamentos do Senhor para aplicar à sua nação. E nós entendemos aqui também que o nosso Deus, Ele não se revela
de modo apressado. Ele não se revela na superficialidade. Quando nós olhamos a história da Bíblia, a história da revelação do Senhor, nós percebemos que ela sempre foi progressiva. E que o próprio Deus, Ele se deixa encontrar por aqueles que o buscam com temor, com profundidade, com perseverança. Jeremias confirma essa verdade no capítulo 29, verso 13, onde o Senhor declara: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Em 2 Crônicas, capítulo 15, verso 2, nós também encontramos uma clara advertência da parte de Deus. Quando a palavra nos diz que o Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele se deixará encontrar, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Aqui nós encontramos o contraste da vida de um rei ímpio, que abandonou a presença de Deus, e de um rei que decidiu restaurar essa presença e buscar viver uma vida consagrada. Deus não se revela a curiosos ocasionais, mas Deus se revela àqueles que decidiram viver uma vida consagrada. É por isso que muitos intelectuais vão ler, estudar a Bíblia, buscar teorias e não vão conseguir compreender a mensagem de Deus. Porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Nós precisamos estar próximos do Senhor, abastecidos dEle, para que Ele possa revelar a sua palavra. Imagine uma casa fechada por muitos anos. No início a poeira toma conta daquela casa, logo após mais algum tempo vem um mofo, insetos começam a aparecer naquele lugar, rachaduras, infiltrações. O abandono, ele sempre escala, ele sempre progride, ele não acontece de uma hora para outra. Aos poucos, ao ser deixado de lado, algo vai mofando, vai apodrecendo, vai se destruindo. E ninguém pode entrar numa casa nesse estado sem antes primeiro abrir as portas, retirar o entulho e enfrentar uma limpeza profunda. Esse era o cenário do templo de Judá, fechado, esquecido, profanado pelo abandono. Esse é o estado espiritual de muitos corações que abandonaram a presença de Deus, que se acomodaram na caminhada cristã. E eu lembro aqui, a memória que me veio à mente, preparando essa mensagem, foi o cenário que nós encontramos quando nós compramos essa casa de cá. Uma casa que estava abandonada com gente morando dentro. Quem é dessa época vai lembrar aqui as fotos, uma casa que havia uma imundícia muito grande. Quentinhas espalhadas, casa suja, podre, encardida, com baratas, bichos, correntes. Quando você entrava naquele lugar, só de ver as fotos, você já sentia a opressão espiritual que havia naquele lugar. Assim muitas vezes é o coração do homem que anda distante de Deus, afastado da presença do Senhor. E assim como uma casa abandonada, não fica assim do dia para o outro, não fica assim de imediato. Parece que as portas elas vão se fechando aos poucos. Primeiro um dia você deixa de orar, no outro você deixa de ler a palavra, e aí você falta um culto, que se transformam em 2, 3, pequenas concessões, que produzem um grande esfriamento espiritual. Para um prédio cair ele não cai de uma vez. Primeiro as rachaduras, as infiltrações, os danos estruturais vão aparecendo aos poucos. E se nós queremos ter uma vida consagrada, nós precisamos cuidar do nosso próprio coração. Nós precisamos andar vigilantes, atentos, para que essas pequenas concessões não destruam o nosso relacionamento com Deus, não apaguem a nossa vida espiritual. Porque tudo o que não é cuidado espiritualmente apodrece. Foi isso que aconteceu no governo de Acais. E uma vida consagrada, ela começa exatamente aqui. Ela começa nesse ponto
Quando alguém decide abrir as portas que ficaram fechadas por tempo demais. Quando a palavra ela volta a ocupar o lugar central da nossa vida. E a primeira lição que nós extraímos da vida do rei Ezequias, do seu governo, é que a consagração ela começa com uma decisão interior e com a palavra como autoridade das nossas vidas. Uma decisão, uma atitude, um posicionamento pode mudar a história de toda uma nação. Uma decisão que você tome hoje pode mudar a história da sua família. Pode reescrever a história da sua vida. Eu peço que você abra a Bíblia em 2 Reis 18, verso 3. Vamos ver o que a palavra declara sobre o rei Ezequias. Você pode acompanhar comigo aí no telão. A palavra diz: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Queridos, essa afirmação ela é extraordinária. E ela é extraordinária porque ela não nasce de um ambiente favorável. Há um ditado muito conhecido por nós que diz assim: filhinho de peixe, peixinho é. Então a gente espera que os modelos comportamentais de um pai seja replicado em um filho. E isso não é o que acontece com Ezequias. E isso não é algo ruim, muito pelo contrário, é algo muito positivo. Porque o rei Ezequias ele não foi fruto de um lar piedoso. Ele não foi fruto de uma cultura espiritual saudável. Muito pelo contrário, o rei Ezequias ele cresceu sob o governo de Acais, como eu já citei aqui, um dos reis mais ímpios de Judá. Só para você entender um pouquinho do que esse homem foi capaz de fazer. Acais ele promoveu uma apostasia religiosa sem precedentes. Ele ignorou os avisos de Deus. Ele assimilou práticas pagãs e chegou ao ponto de sacrificar os seus próprios filhos no fogo. Jerusalém, que deveria ser o centro da adoração ao Deus vivo, tornou-se um mosaico de idolatria. Em cada esquina tinha um altar a um Deus pagão. Não obstante de um reino pagão, ordenando aos sacerdotes que realizassem sacrifícios idólatras. O lugar da presença de Deus foi substituído por um símbolo de rebelião. Quando pressionado pelos seus inimigos, talvez ali ele tivesse a oportunidade de se voltar para o Senhor. Porque às vezes quando a gente está no aperto, no arroxo, a gente se lembra de Deus. Mas o coração do rei Acais era tão cauterizado pelo pecado, era tão duro, que ainda assim ele não se voltou para Deus. Muito pelo contrário, ele fez aliança com a Assíria. Ele entregou todo o ouro e a prata do templo e do palácio. E aquilo que parecia uma solução política tornou-se a ruína espiritual e nacional de um povo. Ele chegou ao ponto de rejeitar um sinal de Deus oferecido por meio do profeta Isaías. O rei Acais, ele fechou o seu coração, ele endureceu o espírito. E ele não fez isso sozinho, ele arrastou toda uma nação para longe do Senhor. E o resultado foi trágico. Ao morrer, ele não foi nem sepultado junto aos reis de Judá. O legado de Acais foi um legado de vergonha e desonra. E é justamente nesse ambiente que surge Ezequias. Era um que tinha tudo para dar errado. Era um que tinha tudo para dar continuidade às maldades e os pecados do seu pai.
Mas apesar do exemplo familiar, apesar de uma cultura corrompida, apesar de um histórico de idolatria e desobediência, Ezequias decidiu não repetir o pecado. Ele decidiu quebrar o padrão da sua família. Isso nos revela verdades libertadoras. Primeiro, você não é refém da sua história. Segundo, você não precisa repetir os pecados dos seus antepassados. Deus não está preso no seu passado. Ele é poderoso para reescrever a sua história. Basta uma decisão, basta uma atitude. Em Cristo, nós podemos encerrar ciclos de pecados e iniciar uma nova linhagem espiritual. Você não é determinado pela sua história. Você não é determinado pelo que a sua família fez e faz. O Senhor, Ele tem um plano extraordinário nas nossas vidas. O Senhor é aquele que quando entra nas nossas vidas, Ele não reforma a nossa vida, Ele nos dá uma vida nova. E quando nós estamos nele, nos tornamos uma nova criatura. Por isso não importa o tamanho do seu pecado, não importa o quão escuro seja a sua história, o amor de Deus, Ele encobre a multidão de pecados. O amor de Deus, Ele transforma a nossa vida e a nossa história. O amor de Deus, Ele transforma a nossa casa, Ele restaura a nossa família. Se apenas confiarmos, se apenas decidirmos, se apenas nos posicionarmos, como fez o rei Ezequias. A consagração de Ezequias começou com uma decisão interior: obedecer quando a desobediência era o padrão, honrar a Deus quando a idolatria era a norma, temer ao Senhor quando o desprezo espiritual era a cultura dominante. Mas essa decisão que ele tomou não foi uma decisão emocional, não foi uma decisão momentânea. Foi uma decisão inegociável. A palavra voltou a governar. A palavra voltou a guiar e a decidir as ações do seu governo e da sua vida. Nós precisamos colocar a palavra de Deus no centro das nossas vidas. Ezequias, ele não governou por opinião, por tradição ou por conveniência política. Ele se submeteu à autoridade da palavra de Deus. E o salmista declara no Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É impossível você seguir a palavra de Deus, você obedecer a palavra, a vontade do Senhor, os mandamentos do Senhor, e dar errado. É impossível você se submeter à autoridade das Escrituras e não ser bem sucedido. Onde a palavra governa, o pecado ele perde a autoridade. Onde a palavra é central, a consagração deixa de ser um discurso e se torna prática nas nossas vidas. Uma vida consagrada começa quando o coração decide obedecer e a palavra de Deus assume o trono. Essa é a primeira lição que nós aprendemos nessa noite. Em segundo lugar, com a atitude do rei Ezequias, nós aprendemos que consagração exige renúncia, exige quebra e coragem para romper. O texto bíblico ele é direto, ele é objetivo, ele é claro, ele não alivia. 2 Reis 18, agora no verso 4, olha só as atitudes que o rei Ezequias teve que tomar para que ele e a nação experimentassem uma vida consagrada.
Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Aqui não há uma linguagem simbólica. Aqui não há uma linguagem suavizada. Os verbos aqui são fortes. Ezequias removeu, ele quebrou, ele derrubou, ele despedaçou. Uma consagração verdadeira, ela nunca é passiva. Ela é ativa, ela precisa ser intencional e muitas vezes ela é dolorosa. Entre todas as ações de Ezequias, uma se destaca de uma forma chocante. O texto diz que ele destruiu a serpente de bronze. Se você já leu o Antigo Testamento, pelo menos o Pentateuco, você vai se lembrar que essa serpente de bronze havia sido criada pela ordem direta do próprio Deus. Está registrado lá em Números 21. A serpente de bronze foi um instrumento legítimo de livramento, de cura e de misericórdia no meio do povo. Olhar para aquele símbolo, para aquela serpente, significava viver. Mas com o passar do tempo, aquilo que era um meio, tornou-se o fim. O instrumento virou substituto de Deus. E o texto nos diz que o povo passou a queimar incenso à serpente. O coração havia se desviado da obediência para a idolatria. A fé, ela foi transferida do Deus vivo para um objeto sagrado. E Ezequias, então, ele entendeu uma verdade profunda e perigosa para muitos. Nem tudo o que foi usado por Deus no passado continua sendo aprovado por Deus no presente. Algo pode ter sido instrumento de Deus e ainda assim precisa ser abandonado. Não havia nenhum problema com a serpente. O problema estava no coração dos homens, que haviam substituído a glória de Deus. E o Senhor, na sua palavra, nos diz claramente que Ele não divide a sua glória com ninguém. Nada, absolutamente nada, pode ocupar o lugar da adoração que pertence somente a Deus. O problema, mais uma vez, não estava na serpente, mas estava no lugar que ela passou a ocupar no coração do povo. Aquilo que se tornou prioridade, primazia e dependência, mesmo que tenha origem espiritual, pode se transformar em um ídolo. E nós precisamos aqui ter muito cuidado. Algo que o próprio Deus te deu pode se tornar um ídolo na sua vida, pode atrapalhar a sua comunhão com Ele, a sua família, um filho, um trabalho, um projeto, um ministério. Muitas vezes nos envolvemos com as coisas do Senhor, com a obra do Senhor, muito mais do que com o Senhor da obra. E a ordem de prioridade na nossa vida, ela não pode mudar, ela não pode ser invertida. Muito mais importante do que nos envolvermos com a obra de Deus, ainda que seja legítimo e importante, e a igreja sirva para isso. Antes nós precisamos nos envolver com o Deus da obra, porque é uma vida consagrada, próxima do Senhor, que referenda, que testifica a obra que nós fazemos para Ele. E aqui está o confronto. Tudo o que concorre com Deus precisa ser quebrado. Consagração exige coragem para romper hábitos que alimentam a carne, para quebrar vínculos que afastam da presença, para renunciar a prazeres que competem com Deus, para abandonar práticas que um dia fizeram sentido, mas hoje já não produzem vida. Ezequias, ele não negociou com o pecado. Ezequias, ele não tentou reformar a idolatria. Ele quebrou, ele despedaçou. Porque a consagração, ela não se faz com ajustes superficiais. A consagração, ela se faz com decisões radicais.
Ou você serve ou você não serve, ou você adora ou você não adora, ou você se submete ou você não se submete. Não existe um meio termo, não existe como viver uma vida mais ou menos consagrada. Ou a sua vida está diante de Deus ou ela não está. Jesus ele foi muito claro e intencional ao dizer, durante o seu ministério, em Mateus 16, 24, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Uma vida consagrada exige renúncia diária, renúncia das nossas vontades, renúncia dos nossos desejos, renúncia dos nossos sonhos e muitas vezes dos nossos projetos, para que nós possamos viver os sonhos e os projetos de Deus na nossa vida. Não existe vida consagrada sem cruz. Não existe cristianismo confortável, light. Não existe consagração sem renúncia. O próprio Deus, ao encarnar e vir a esse mundo, renunciou à sua vontade para fazer a vontade do seu Pai. Antes de se entregar na cruz, no Getsemane, ele orou: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Se o nosso Senhor renunciou, nós precisamos renunciar todos os dias. Seguir a Jesus, ter uma vida consagrada, exige morrer para aquilo que tenta ocupar o lugar que só Deus pode ter nas nossas vidas. Uma vida consagrada não pergunta o que é que eu posso manter. Quem busca ter uma vida consagrada não se preocupa com o que é ou o que não é pecado. O nível é diferente. Talvez um novo convertido, que começou a caminhada agora, preocupado em agradar ou desagradar a Deus, possa ter esse questionamento: o que é que pode, o que é que não pode? Não, mas quem busca viver uma vida consagrada, quem busca ter intimidade, conhecimento, profundidade com o Senhor, ele não está preocupado qual é o limite, ele não está preocupado com as 4 linhas. A pergunta que é feita é: o que precisa ser quebrado, o que precisa ser abandonado, o que precisa ser mudado para que Deus reine absoluto na minha vida? A pergunta não é o que eu posso ou o que eu não posso fazer. A pergunta deve ser: como eu posso glorificar ao Senhor? Como eu posso honrá-lo com as minhas atitudes, com as minhas escolhas? Como eu posso agradá-lo com a minha vida? É necessário romper, é necessário quebrar. Não existe consagração sem renúncia. Essa é a segunda lição que nós aprendemos nessa noite. Em terceiro lugar, quando uma decisão é tomada, quando renúncias são feitas, alianças, pactos são quebrados, a consagração restaura a presença, a consagração restaura o culto, a consagração restaura a alegria no Senhor. A Bíblia revela que o primeiro ato de Ezequias como rei não foi um ato administrativo, não foi um ato militar, não foi um ato político. A primeira atitude do rei Ezequias, o primeiro ato como rei, foi um ato espiritual. 2 Crônicas, capítulo 29, verso 3. Ele, no ano 1º do seu reinado, no mês 1º, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E esse detalhe, irmãos, ele é carregado de significado. Ezequias, ele não começou pelo seu palácio, ele começou pelo altar do Senhor. Ele não começou pelo seu trono, ele começou pela presença de Deus. Ezequias não priorizou estratégias humanas, ele priorizou o relacionamento com Deus. E isso revela um princípio eterno. Quando Deus volta a ocupar o primeiro lugar, todas as demais áreas encontram o seu devido lugar.
Talvez tenham pessoas que têm a vida toda desorganizada, porque tiraram Deus do seu lugar, porque tiraram Deus da primazia do seu coração. Quando Deus é colocado no trono do nosso coração, Ele reina absoluto. Ele governa todas as coisas com seu cetro de equidade, e Ele alinha e organiza as nossas vidas. E ainda que nós passemos por momentos de dificuldades, de adversidades e de privações, nós confiamos, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos que nosso Redentor vive e tem cuidado de nós. Quando Deus Ele senta no trono do nosso coração, toda a nossa casa, toda a nossa vida passa a ser organizada. Enquanto o templo permanecia fechado, a nação estava espiritualmente sufocada. Portas fechadas significam culto interrompido, sacrifícios cessados e presença negligenciada. Ao abrir as portas, Ezequias estava declarando: Deus voltou a ser prioridade. Eu me lembro muito de um ensinamento que a minha mãe me dava quando eu era criança, e até hoje eu trago para a minha vida e sempre compartilho. Ela dizia: meu filho, cuide das coisas do Senhor, e Ele cuidará das suas. E essa é uma verdade bíblica. Jesus ecoou esse princípio séculos depois da atitude do rei Ezequias, no Sermão da Montanha. Capítulo 6, verso 33, ele declara: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós colocamos o Senhor na primazia, quando nós damos o primeiro lugar a Ele, nós podemos experimentar a provisão do Senhor sobre nós, o cuidado de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Buscar o reino de Deus é buscar a vontade do Senhor. E muitas vezes há coisas que nós achamos que é o melhor de Deus para a nossa vida e nos frustramos quando dá errado. Não se frustre quando isso acontecer, porque se aquilo que você achava que era a vontade de Deus não é, o que é a vontade dele é muito melhor e você não tem a dimensão ainda na sua vida. E a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável para nós. Nós precisamos entender que a consagração, ela não empobrece a vida. Consagração não tem a ver com voto de pobreza, não tem a ver com voto de silêncio, de exclusão. A consagração, ela organiza a nossa vida. Quem cuida das coisas do Senhor, experimenta o cuidado do Senhor. Quem honra a presença, descobre que Deus é fiel em suprir aquilo que é necessário. O Senhor, Ele jamais nos desampara. E o resultado dessa restauração não foi peso, não foi opressão, não foi uma religiosidade fria. A Bíblia registra algo marcante. O povo que estava longe de Deus, o povo que estava sacrificando a outros deuses, o povo que aparentemente estava morto espiritualmente, quando as portas do templo foram abertas, quando a presença e o culto ao Senhor foi restaurado, esse mesmo povo se alegrou na presença de Deus. 2 Crônicas 30, 26 diz que houve grande alegria em Jerusalém. A alegria verdadeira, ela não nasce de festas vazias, nem de entretenimento superficial. Ela foi fruto da presença restaurada, do culto restabelecido e da comunhão renovada com Deus. Quando a presença volta a ocupar o lugar central das nossas vidas, o nosso coração encontra descanso. Quando o culto é restaurado, a nossa identidade, ela é realinhada. Quando Deus é central, tudo mais perde o status de absoluto. O salmista declara com clareza no Salmo 16, verso 11: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria.
A alegria que nós experimentamos na presença de Deus não é uma alegria momentânea, não é uma alegria passageira, não é uma alegria como a do mundo, que quando acaba precisa ser revisitada. É uma alegria contínua, porque a presença de Deus habita nas nossas vidas. Nós somos o altar, o templo vivo do Senhor. E essa alegria nos traz contentamento, nos traz satisfação, nos traz uma paz que excede todo entendimento. Porque o motivo da nossa alegria não são as coisas que nós podemos ter, mas é o Senhor que está acima de todas as coisas. Essa alegria, ela não é parcial, ela não é circunstancial. Essa alegria, ela é plena. Porque uma vida consagrada não é uma vida triste, não é uma vida pesada, não é uma vida empobrecida. Muito pelo contrário, ela testemunha que a alegria da presença de Deus é maior do que qualquer prazer temporário do pecado. O pecado, ele promete satisfação, mas ele entrega vazio. A presença de Deus exige renúncia, mas produz em nós uma vida abundante. Quem vive consagrado pode até abrir mão de alguma coisa, mas jamais perde aquilo que é essencial. Porque quando Deus está presente, Ele se torna o sentido de tudo. O Senhor é o nosso pastor, e Ele jamais nos faltará, e Ele jamais nos deixará, e Ele jamais nos abandonará. Nós não estamos sozinhos. Quem experimenta viver uma vida consagrada, experimenta viver uma vida ao lado do Deus que é Criador, do Deus que é provedor, do Deus que é Pai, do Deus que supre, do Deus que é suficiente para nós. A quarta lição que nós aprendemos é que a consagração não é um evento, mas ela é uma vida perseverante no altar. Ezequias, ele não promoveu apenas um culto marcante ou um momento espiritual intenso. Ele estabeleceu uma cultura espiritual. O que começou com uma decisão interior, passou pela renúncia, restaurou a presença e agora se consolida na perseverança. E a Bíblia testemunha isso da vida de Ezequias. 2 Crônicas, capítulo 31, verso 21. Preste atenção no que a palavra continua falando a respeito desse rei. Em tudo o que fez no serviço do templo de Deus e em seus esforços para obedecer à lei e aos mandamentos do Senhor, Ezequias buscou o seu Deus de todo o coração e por isso foi bem sucedido. Na versão aí que está no telão diz, prosperou. O texto é claro ao mostrar a ordem correta das coisas. Primeiro, Ezequias buscou a Deus de todo o seu coração. E só depois, como consequência, ele prosperou. A prosperidade, ela não foi a motivação do rei. Ela foi o resultado de uma vida consagrada. A obediência, ela não foi negociada em troca de bênçãos. Ela foi uma expressão do amor e do temor. Não houve uma barganha. Senhor, se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Não, muito pelo contrário. Mais importante do que as bênçãos é o Senhor da bênção. E Ezequias entendia isso. Ele podia ter o maior reino, o maior exército, o maior tesouro, mas se o Senhor não fosse com ele, o seu reino não subsistiria. Ele não seria bem sucedido. Acima de todas as coisas está o Senhor. A obediência não pode ser negociada em troca de bênçãos. E aqui nós encontramos mais um princípio inegociável. A bênção sempre corre atrás de quem corre atrás de Deus. Quando a consagração ela é reduzida a um evento, a um culto, a um retiro, a uma conferência,
Com o tempo ela se esgota. Mas quando a consagração ela se torna um estilo de vida, ela produz frutos duradouros. E Paulo vai ecoar essa mesma verdade no Novo Testamento, ao escrever o texto de Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, que diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que apresentem o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da mente, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Note que Paulo aqui ele não fala de um sacrifício ocasional. Não é um sacrifício pontual, não é algo que se faz uma vez perdida. Ele fala sobre um sacrifício vivo. E sacrifício vivo dói, porque ele precisa ser colocado no altar todos os dias. Todos os dias a vontade precisa morrer. Todos os dias o ego precisa ser negado. Todos os dias a mente precisa ser renovada. Consagração, irmãos, não tem a ver com sentir arrepios. Consagração tem a ver com viver em obediência. Não é uma intensidade momentânea, é a fidelidade constante que vai produzir em você uma vida consagrada. Não é a emoção do culto, é a perseverança no cotidiano, quando nós saímos daqui e quando nós obedecemos ao Senhor, sendo honestos nos nossos negócios, falando sempre a verdade, não sonegando, honrando a Deus. Ezequias nos ensina que uma vida consagrada não se sustenta por experiências isoladas. Ela se sustenta por decisões repetidas, feitas à luz da palavra e na dependência da graça de Deus. Quem vive dessa forma pode atravessar crises, enfrentar pressões, resistir a tentações, porque o altar não é visitado de vez em quando. O altar é habitado, você se torna o altar da presença de Deus. E uma vida consagrada, ela não pergunta até quando. Até quando a gente vai continuar fazendo o jejum? Até o dia 31? Não. Até quando eu devo vir para a oração da madrugada? Até terminar um propósito particular? Não. Até quando eu devo ler e orar? Ler a palavra e orar ao Senhor? Todos os dias. Todos os dias a nossa vida, ela precisa estar diante do Senhor. Precisamos entender que nós somos o templo e o altar do Deus vivo. E todos os dias nós precisamos nos reabastecer dEle. Nós dependemos dEle. E uma vida consagrada é uma vida de dependência de Deus. É uma vida entregue a viver a vontade do Senhor e não a nossa. Uma vida consagrada não pergunta até quando. Ela declara: enquanto eu viver, o altar continua sendo o meu lugar. Concluindo, uma vida no altar é uma história transformada. Ao olharmos para a trajetória de Ezequias, nós entendemos que a consagração ela não é um ato isolado. Ela não é um momento emocional no culto. Consagração é uma vida inteira alinhada com Deus. Aprendemos que tudo começa com uma decisão interior. Ezequias decidiu obedecer quando a desobediência era o padrão. Ezequias não foi refém do seu passado, ele não foi uma vítima. Ele não foi refém da sua família, ele não foi refém da sua cultura. Ele decidiu romper padrões. Ele decidiu viver uma história diferente na presença de Deus. Quando a palavra voltou a governar, o coração encontrou direção. Porque onde a palavra reina, o pecado perde autoridade. Em seguida nós vimos que a consagração ela exige renúncia e coragem para romper. Ezequias quebrou altares,
destruiu ídolos e despedaçou até aquilo que um dia foi um instrumento de Deus, mas que havia tomado o lugar da adoração. Porque tudo o que concorre com Deus no nosso coração precisa ser removido, precisa ser quebrado, precisa ser renunciado. Não existe consagração sem cruz, não existe obediência sem renúncia. Depois nós contemplamos o fruto dessa decisão. A presença foi restaurada, o culto foi restabelecido e a alegria voltou a encher Jerusalém. Quando as portas do templo se abriram, o céu voltou a encontrar a terra. A alegria não veio das festas, mas veio da presença viva do Senhor. Na presença de Deus, há plenitude de alegria. Ele mesmo veio para que nós pudéssemos ter uma vida plena, uma vida abundante, uma vida satisfeita, contente, que só pode existir quando nós estamos nele. Por fim, nós aprendemos que a consagração ela não termina no culto, ela se sustenta na perseverança. Estamos encerrando aqui a série de mensagens, uma vida consagrada. Mas hoje pode ser um marco na sua vida e na sua história. Hoje você pode romper ciclos e iniciar uma nova linhagem espiritual. Hoje você pode apresentar a sua vida diante do Senhor e viver todos os dias em consagração diante dEle. A palavra nos confronta com uma pergunta simples, mas profunda. Onde está o altar da nossa vida? Talvez existam portas no seu coração que há muito tempo foram fechadas. Talvez existam ídolos disfarçados de hábitos, de rotinas, de relacionamentos que tomaram o lugar de Deus. Talvez a alegria tenha dado lugar a um cansaço espiritual. Mas a boa notícia que eu tenho para você nessa noite é que Deus ainda responde àqueles que decidem se consagrar. Consagração ela não exige perfeição de nós, ela exige entrega. A consagração ela não exige de nós força própria, ela exige rendição e dependência. Consagração ela não exige de nós um passado limpo, ela exige um coração disposto a ser transformado pelo autor da vida, pelo autor da história. Nessa noite o Senhor não está procurando de nós promessas vazias, mas Ele está procurando de nós vidas colocadas sobre o altar. Se você deseja abrir portas do seu coração para a presença de Deus, portas que talvez tenham sido fechadas, se você deseja quebrar ídolos, romper ciclos, parar pecados que têm impedido a presença do Senhor na sua vida, se você deseja nessa noite tomar uma decisão, não momentânea, não esporádica, mas se você deseja viver uma vida no altar, diante da presença de Deus, todos os dias, se você deseja que a alegria e a plenitude habite o seu coração, quando o louvor cantar essa canção, saia do seu lugar e se coloque aqui na frente, se renda diante da presença de Deus, tome a decisão de colocar o Senhor como prioridade, como centro da sua vida. Deus precisa ocupar o trono do nosso coração. Não seja alguém que apenas assiste, seja alguém que se entrega e que apresenta a sua vida diante do altar de Deus.